Será que o que falta para você conseguir esse milagre é você desapegar disso aí que você tanto quer? Foi assim comigo, pelo menos. E eu quero contar para vocês. A minha maquiagem, esse horário já foi pro pau e o único jeito de eu conseguir gravar pra vocês é enquanto eu dou uma arrumada aqui na minha cozinha, porque hoje é feriado de Páscoa quando eu tô gravando e a minha funcionária não veio. Enfim, não quero ficar me explicando não, quero falar sobre desapegar. Tinham coisas que eu queria, né, que eu aprendi, lei da atração, que eu aprendi com a fé, eu pedia coisas para Deus em detalhes e Ele realizava, e isso começou a virar rotina para mim, até que eu estudei bastante sobre, fui para a internet ensinar, muita gente começou também a conseguir milagres através do que eu estava ensinando, mas tinha uma coisa que eu queria muito, que eu não conseguia de jeito nenhum, e eu não sei se você se identifica, que apesar de todo o esforço que eu fazia, parecia que quanto mais eu tentava, mais eu ficava longe de conseguir. E aí quando eu finalmente desapeguei, e é sobre isso que eu quero dizer, como desapegar, né? Eu fiz um vídeo falando que eu desapeguei, que eu tinha conseguido esse milagre, mas não falei como desapegar e perguntei quem queria esse vídeo, teve gente que comentou. Como que você desapega? Uma das formas, e foi comigo assim, é que eu fiquei tanto tempo tentando, pela minha força, pelo meu jeito, por mais que eu falasse que confiava em Deus, eu sempre estava ali preocupada sobre o tempo que aquilo ia levar para acontecer e por que não acontecia, para todo mundo dava certo, para mim ainda não. Eu estava sempre ali naquela de ficar apegada e não acontecia. Eu tive que cansar, sabe? Foi o meu caso, você não precisa, você pode assistir esse vídeo e conseguir no mesmo momento entender o que eu tô falando aqui, já desapegar, e em pouco tempo você vai conseguir seu milagre, porque olha, quando a gente desapega, é questão de pouco tempo, às vezes semanas, ou 2, 3, 4 meses, é sério. Eu escutava muita história sobre isso e falava, não é possível, quando desapega demora no máximo 3, 4 meses, e eu acho que faz sentido. Se for assim com você também, daqui a um tempo você volta e me conta, porque comigo foi assim. Eu não sei se é porque eu coloquei a fé nisso, né? Eu tive que cansar de tanto tentar, de tanto esperar para eu conseguir finalmente desapegar. Não foi um negócio que eu consegui entender e já colocar em prática sobre esse assunto que mexia mais comigo, sabe? Que eu queria mais do que todos os outros. Geralmente, essas coisas que a gente quer mais são coisas que têm a ver com o nosso propósito de vida. O que eu queria era crescer minha influência na internet, crescer minhas redes sociais e, incluindo a isso, conseguir receber dinheiro em troca do meu trabalho na internet, e eu conseguia sempre muito pouco, muito mirrado, muito lutado, sabe? E eu via tanta gente conseguindo com muito mais facilidade, e crescimento na internet era uma coisa que também essa graça não me alcançava com facilidade. Era muito raro também acontecer de um vídeo viralizar, ao invés de todos os outros em conjunto crescer, e isso é o que eu tô vivendo agora, já tem uns meses. Você ficar muito apegado àquela situação é como se você estivesse com a mão naquilo falando assim, eu controlo, eu cuido, eu não vou esperar Deus fazer, eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Não é que a gente vai parar de trabalhar, parar de plantar as nossas sementes, parar de... Só que um dos sintomas de desapegar é que a gente fica até meio sem vontade de fazer aquilo, até falei. E como eu quero falar mais sobre como desapegar aqui, é não se importar mais. É você treinar sua mente, fazer afirmações, de repente, falar, eu não vou me importar com isso, eu vou fazer isso naturalmente, sem estar apegado. Eu não sou apegado a isso. Andar no flow da vida, no fluxo da vida. Eu vi que quando eu não me importava mais, que se dane, se for, foi, se não for, não foi, a hora que Deus quiser Ele vai fazer. Eu vi que o negócio aconteceu, sabe? Sabe, o grande livro fala que a gente tem que viver essa vida como se não tivesse nada, como se não vivesse aqui na Terra, e pensando em coisas espirituais. E isso tudo vai passar. O que eu queria era coisa material, né? Era coisa dessa terra, crescer na internet, crescer na influência, ajudar mais gente. Por mais que eu falava, minha motivação é ajudar as pessoas, tudo bem, mas estar apegado a algo que é daqui, sabe, sendo que eu já ajudava algumas pessoas, já falava do que eu falo e transformava a vida de algumas, já era para eu estar alegre, vivendo como se não estivesse nessa terra, ser casado como se não fosse, ter dinheiro como se não tivesse. É isso que o grande livro fala, pra gente não estar apegado.
esse trecho fala sobre a gente não estar apegado a nada aqui. E quando a gente não está apegado, as coisas fluem. Deus quer dar tudo pra gente, certo? Você concorda com isso também, igual eu? Penso assim? Se Ele quer dar tudo, por que algumas coisas parecem que não vão? A culpa não é de Deus, não é porque Deus quer fazer a gente esperar uma eternidade. Tudo bem que Ele quer ensinar algumas coisas pra gente no processo, que Ele quer fazer a gente estar pronto para saber, para ter uma autoridade para lidar com aquele crescimento, com aquela bênção. Mas quando demora muito, provavelmente é porque você está muito apegado, não está deixando o fluxo da vida trazer para você, o fluir do universo trazer para você. E aí como que você desapega? Escrevendo, falando e meditando nisso, em deixar o fluxo da vida te guiar, não querer controlar tudo, não querer fazer e acontecer para ver se o negócio vai. Plantar cada semente sobre isso que você quer, se é que você tem controle, porque às vezes você quer alguma coisa que você não tem controle nenhum. Então você deixa mesmo Deus fazer milagre aí e algo do nada aparecer para você. Mas no meu caso, que queria crescer na internet, eu fazia meus vídeos. Então fazer cada vídeo sem estar apegada. Deixa eu ver se tem mais alguma louça. Acho que eu pus todas as louças aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? Que senão vocês vão achar que eu tô fazendo nada aqui. Meio torto, mas vamos lá. Eu tô colocando a louça aqui na máquina para lavar, enquanto eu tiro aquela lixaiada da cozinha. É você fazer cada vídeo sem ficar preocupado com as visualizações, se vai ter ou não, quantas vão ter, se alguém vai responder, comentar. É você fazer aquilo com amor, que a vibração do amor é a maior, né, que tem. Fazer aquilo com amor e jogar para Deus, ou jogar para o universo, dependendo do jeito que você prefere. Peraí que eu tô abrindo o sabão aqui. E não ficar lá querendo ver o resultado, sabe? Até a questão de dopamina, que você fica procurando dopamina nessas coisas, você vai se desgastar, você vai ficar ansioso. Não vale a pena, gente, não vale. Então, às vezes eu posto um vídeo, dou uma olhada nos primeiros minutos para ver se alguém comentou, para eu poder responder essa pessoa que comentou, se alguém comentar, e depois eu deixo o vídeo lá, para ver se vai abençoar outras pessoas, e olho... Ai, ixi, peraí. Caiu. E olho muito tempo depois. Por quê? Porque eu não tô apegada. Aí você continua afirmando. Como desapegar? Eu tô esquecendo dessa parte. É que eu tô achando tão maravilhoso estar desapegada. Eu me sinto livre, gente, de ficar vendo visualização, de ficar preocupada com isso, de ficar com medo de não dar certo um vídeo, de não vender meu produto. Eu fiquei livre disso. Isso é maravilhoso, estar livre disso, sabe? Como desapegar? Você vai falar, eu quero viver o fluxo da vida, eu não quero controlar tudo, eu quero que Deus controle. Eu não sou apegada. Eu vou viver com essa situação normalmente até Deus fazer algo por mim e vou desfrutar minha vida até lá. Você escrever isso, coloquei errado aqui. Você pensar nisso, você afirmar sobre isso. E cuidado para não pensar demais também sobre isso, de desapegar, porque se você pensar demais, você vai acabar ficando mais preso nisso ainda. Em outras palavras, ou em termos do grande livro, é a gente confiar em Deus, sabe? Completamente. É a gente falar, eu não vou deixar de ser feliz até isso acontecer. Eu não preciso disso. Fale isso para você mesmo. Para você mesmo. Eu não preciso disso para ser feliz. Se eu não tivesse isso nunca, eu seria feliz? Eu teria que dar um jeito de ser. Eu decido ser feliz mesmo sem isso. Então, isso aqui acontecer ou não acontecer, não vai mudar minha alegria, minha confiança em Deus. A alegria do Senhor é a minha força, não a alegria de ter isso, de conseguir isso, de viver isso. Quando a gente confia plenamente desse jeito, fala, Deus sabe o que eu quero. Ele falou que se eu me agradar dele, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E ele sabe o que eu quero, então eu não preciso disso para viver. Eu vou esperar. Se acontecer, acontecer. Igual Esther falou, se perecer, pereci. Quando ela foi para a presença do rei. É um contexto diferente, mas a aplicação é a mesma, pode ser a mesma. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Eu vou ser feliz de qualquer jeito. Quando você não se importa mais, aquilo vai acontecer. Vou falar de novo. Quando você não se importa mais, aquilo acontece. Quando você confia totalmente em Deus, Ele quer agradar, Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Está escrito no grande livro. E Ele faz, porque não tem mais nenhum impedimento. Enquanto a gente está apegado, aquilo é impedimento. Aquilo não vem para as nossas mãos. Porque Deus não quer que a gente tenha apego a nada dessa terra. Embora Ele queira dar tudo para nós nessa terra.
Então, pratica isso que eu falei, afirma essas coisas, anota tudo, assiste de novo o vídeo se for preciso. E aprende a desapegar, a confiar totalmente em Deus. E aquilo vai chegar para você. E aí eu quero que você me conte quanto tempo levou. Quero fazer essa estimativa aí, tá? Junto com vocês. Escreve aqui nos comentários, não vou me importar e isso que eu quero vai chegar. Já começa afirmando, escrevendo nos comentários. Aí também sobre os meus cursos que eu tenho para reprogramar tua mente. Pra você entender tudo isso que eu tô falando, caso você tenha vindo aqui de paraquedas, você vai no meu site para fazer um dos meus cursos, tá? E lembra que pensou, falou, viveu.